Olá, meus queridos despertos, tudo bem, gente? Eu espero que todos aí estejam bem. Todo mundo aí está assim com energia positiva, está aí iluminado, porque olha, vocês já sabem, né? Os meus inscritos recebem de mim aqui muita energia positiva e muita luz. Eu espero que você aceite, que você receba aí, tá? Porque eu estou enviando, tá bom? Bom, gente, olha só. No vídeo de hoje, nós vamos ler um trechinho aqui do Despertar da Consciência, tá? E o que eu vou ler aqui para vocês, gente, é muito importante, porque é algo que muitas vezes nós não nos damos conta. A gente não presta muito atenção, mas quando a gente começa a entender isso e prestar atenção, a gente tem ali o poder de mudar a nossa realidade, tá, gente? Então é muito importante o vídeo de hoje, tá? Eu vou ler para vocês na página 581, tá? E Neville fala assim: é possível resolver todas as situações com o uso correto da imaginação. Nossa tarefa é pegar a frase certa, aquela que implique que o nosso desejo está realizado, e bombardear a imaginação com ela. Tudo isso está intimamente ligado à misteriosa e sutil voz da consciência. O diálogo interior revela as atividades da imaginação e ativa aquilo que são as causas das circunstâncias da vida. Como regra, o homem que é totalmente ignorante do seu diálogo interno se considera não a causa, mas a vítima das circunstâncias. Para criar conscientemente uma circunstância, o homem deve conscientemente comandar o seu discurso interior, alinhando a voz da consciência aos seus desejos realizados, tá? Então vamos lá, gente. Algo que a gente não presta atenção é o nosso diálogo interno. São as nossas conversas internas, que aqui Neville colocou como sendo a voz da consciência. E eu também coloco como sendo, né, o nosso eu interior, esse aqui, esse do meio, o eu interior, tá? Porque assim, gente, a gente começa a imaginar as situações do dia a dia com base naquilo que nós estamos vivendo, né? E a gente começa a ter as nossas conversas internas. Então, esse diálogo, ele é sempre condizente com a imaginação, tá? E o grande problema é que, às vezes, a gente está sempre imaginando situações ruins referente às coisas que já estão acontecendo. Então, como o Neville falou aqui, quando a gente é ignorante a respeito disso, quer dizer, quando a gente não entende, né? Ignorante, quando a gente não entendeu aquilo ali, a gente não se considera a causa, mas a vítima das circunstâncias. Quer dizer, a gente pensa assim, nossa, por que isso está acontecendo? Por que aconteceu essa situação? E a gente não percebe que nós somos a causa. A causa é o nosso diálogo interno, tá? É a nossa imaginação, tá? Então, para mudar, eu preciso conscientemente criar um novo diálogo interno, tá? Para mudar aqui fora, eu preciso mudar dentro. É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Então, eu preciso alinhar a voz da consciência aos desejos realizados. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro do que nós estamos falando aqui. Digamos que você tem aí um problema com o seu chefe. Lá no trabalho você teve um problema, tá? Aí você fica assim, ó, pensando naquilo ali, você fica remoendo aquela situação, né? Aí internamente você acaba trazendo para sua imaginação aquela situação, você fica lembrando, né? E aí você começa a conversar internamente. Por exemplo, assim, se amanhã eu chegar no trabalho, meu chefe falar isso, isso e isso, mas eu vou responder à altura, porque eu não vou mais aguentar isso, e porque eu não aceito mais. E aí, gente, nós estamos tendo uma conversa interna que vai criar de novo aquela mesma situação que já ocorreu no passado. Então, o grande problema é que nós estamos sempre apegados ao passado, aquilo que aconteceu. Aí nós pegamos aquela situação e
e começamos a conversar internamente. E não percebemos que isso vai criar de novo a mesma situação. Isso acontece em várias situações, né, gente? Por exemplo, a briga que você teve lá com o marido, né? Sei lá, em algum momento. Aí você pensa assim, não, mas se o meu marido fizer isso de novo, se ele falar isso aqui, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou responder assim, assim, assim. Você conversa internamente e às vezes você não se dá conta. E essa tua conversa interna vai criar essa situação de novo, tá? Então, nós estamos criando o tempo inteiro, nós criamos o dia de amanhã com as nossas conversas internas de hoje. Só que essas conversas estão baseadas em fatos que já aconteceram, tá? Às vezes estão baseados nos fatos que aconteceram à nossa volta com uma pessoa, né? Aí você vê uma situação ruim com alguém, no trabalho, na escola, sei lá. Aí você pensa, se fosse comigo eu ia fazer isso, isso, isso e isso. Você não percebe que você está justamente criando aquela situação na sua vida no dia de amanhã ou depois de amanhã, em algum momento. Tudo por conta de trazer aquilo para a sua imaginação e para uma conversa interna, um diálogo interno. Tá? Então, isso é a voz da consciência. Você está consciente de ser o quê? De estar passando por aquele problema ou de ser aquela pessoa, né, que está sendo, de repente, sendo agredida por alguém. Você está consciente de ser a esposa que o marido está, de repente, ali falando palavras ruins, entendeu? Você está consciente de ser o funcionário que tem problema com o chefe. Você entende o que é consciente de ser? Presta atenção na tua imaginação e nas tuas conversas internas, tá? Isso é o que você está consciente de ser ou de ter, meu bem. E esse é o problema. Gente, eu já fiz isso várias vezes. Um problema com alguém, um problema com alguma pessoa, né? Acontece uma situação aqui. Aí eu trazia aquilo para mim e ficava remoendo aquela situação. Não, mas olha, quando eu encontrar com essa pessoa de novo, eu vou falar isso, isso, isso e isso. E se ela fizer assim, 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 eu vou responder à altura, eu vou falar isso, isso e isso, eu vou reagir dessa forma aqui. E eu não percebia que eu estava criando aquela situação novamente. E aí acontecia, né? De novo, uma situação parecida com aquela mesma pessoa. E aí eu pensava assim, eu sabia que isso ia acontecer. Mas é claro, gente, que eu sabia, porque fui eu que criei. Eu criei internamente com base naquele evento ali, naquele fato. Eu criei novamente aquilo ali, internamente. Eu trouxe para a imaginação todo aquele passado, aquela conversa. Aí eu trouxe todo o sentimento ruim que eu tive naquele momento ali. E eu ainda criei novas frases, né, internamente, né? Eu criei novos diálogos. E eu pensei, inclusive, até no que o outro ia falar. É assim que nós criamos a realidade. Só que a gente não se dá conta. Então a gente cria os problemas para o outro dia, ou quem sabe para dias depois, né? E aí quando acontece aquilo, a gente diz assim, eu sabia que isso ia acontecer, né? Claro, né, gente? Nós criamos tudo aquilo ali. Então esse é o problema da nossa conversa interna, do diálogo que nós temos com nós mesmos. Quando nós usamos isso contra nós, né, a favor dos problemas, digamos assim, né, gente? Vocês entenderam? Deixa eu ler aqui de novo para você entender bem. É possível resolver todas as situações com o uso correto da imaginação. Então, ao invés de a gente imaginar aquela situação de novo, né, aquele problema, nós deveríamos fazer o contrário. Então, o que Neville quer dizer com isso? Se eu tive um problema com o chefe ali, e aconteceu uma situação que eu me senti assim, poxa, não foi justo comigo, tá? Ocorreu uma situação ali que não foi justo comigo. Ao invés de eu ficar lá brigando internamente comigo e remoendo aquela situação, eu deveria trazer na minha imaginação uma conversa contrária. Como que seria bom eu ser tratada pelo meu chefe?
Ou naquela situação que eu me senti injustiçada pelo chefe. Poxa, não foi um erro meu, foi do colega. Eu me senti injustiçada. Então, eu vou pegar o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aquela situação e vou fazer ela diferente. Eu vou trazer na minha imaginação, tá? Um outro diálogo com o chefe lá. Aí eu imagino ele me falando o seguinte: olha, eu avaliei a situação melhor e eu percebi que o erro não foi seu. Realmente o erro não era seu, eu te peço desculpas, tá? Eu fui injusto com você, então aqui estou te pedindo desculpas, né? Vou prestar mais atenção na próxima vez, né? Enfim, você entendeu? Eu imaginei o chefe, tá? E coloquei uma outra conversa para ele. Eu imaginei um outro diálogo, entendeu? Internamente, eu faço isso na minha imaginação, gente, tá? Eu imagino aquela pessoa me falando outra coisa. Este seria o uso correto da imaginação para resolver uma situação difícil que você passou. O marido, né? O marido brigou com você. Aí você imagina uma situação diferente, ele vindo então te pedir desculpas. Você vai ouvir mentalmente ele falando aquilo que você quer ouvir. Se você se sentiu aí injustiçada, poxa, ele estava lá estressado com o trabalho, chegou em casa, descontou em mim, me senti aqui injustiçada, não foi justo comigo, então eu não vou trazer essa briga de novo para a imaginação. Eu não vou trazer isso. Eu vou fazer outra conversa. Eu vou imaginar outra situação. Então, imagino ali o marido chegando e dizendo: olha, meu bem, tá, ontem eu estava estressado, me desculpa, não tinha nada a ver com você, eu não tinha que ter descontado em você, não tinha nada a ver com você aquela questão. Estou te pedindo desculpa, né? Você imagina aí o marido tendo uma conversa diferente com você a respeito daquela situação que aconteceu, mas não da mesma forma. Porque é assim, a gente já começa, né, a pensar, poxa, mas eu fui injustiçada, não, porque ele não devia ter falado isso comigo, isso não tá certo, porque da próxima vez que ele falar isso comigo, eu vou rodar a baiana. Eu, não quero nem saber. Esse é o problema, gente. Eu desço do salto. Esse é o problema. Então, nós criamos a situação que já aconteceu aqui, nós recriamos na mente e aumentamos um pouquinho mais, né? Nós aumentamos um pouquinho e aquilo vem para a nossa realidade. Aquilo vem, gente. Só que veio porque nós criamos. Oh, meu pai. Gente. Pois é isso que nós fazemos com nós mesmos. Vocês estão entendendo que tudo está dentro? Tudo está dentro, tá? Nossa tarefa é pegar a frase certa, né? Aquela que implique que o nosso desejo já está realizado. Então, quer dizer, se eu quero que o meu chefe me peça desculpas porque eu me senti injustiçada, se eu quero que o marido ou a esposa, né, reflita melhor e peça desculpas porque não tinha razão para ter falado ou feito aquilo ali, então eu tenho que trazer na minha imaginação a situação de uma forma diferente e imaginar uma nova conversa, né? E Neville diz assim: tudo isso está intimamente ligado à misteriosa e sutil voz da consciência. Por que misteriosa e sutil? Porque muitas vezes nós não nos damos conta, gente. Aliás, a gente só começa a se dar conta quando a gente começa a despertar. Eu mesma, eu só fui me dar conta do que eu fazia antigamente quando eu despertei, gente. Eu não me dava conta disso. Que eu criava essas situações difíceis, que eu criava, às vezes, diálogos terríveis na minha mente, com pessoas próximas, e aí depois acontecia exatamente aquilo ali, só que eu estava tão envolvida na situação que eu não me dava conta, tá? Então a gente precisa prestar atenção. Agora, nós temos conhecimento para desvendar esse mistério, né? O diálogo interior revela as atividades da imaginação e ativa aquilo que são as causas das circunstâncias da vida.
Tá, gente? Então a conversa interna, ela está ligada àquilo que nós imaginamos. Esse é o detalhe, é que a gente não se dá conta também da nossa imaginação. Isso é um problema, tá? A gente tem que prestar atenção em quem nós somos, naquilo que pensamos, naquilo que imaginamos, aonde está o nosso foco, aonde está a nossa atenção. Será que é nas brigas, nos problemas, ou será que é na solução, né, dos problemas e na resolução daquilo ali, né? Quer dizer, por que focar na briga? Não, vamos focar então na solução, né? Que a gente então voltar a se dar bem com aquelas pessoas que tivemos um desentendimento, né? Por exemplo, né? Para criar conscientemente uma circunstância, o homem deve conscientemente comandar o seu discurso interior. Comandar, gente, essa é a palavra-chave, comandar, tá? Alinhando a voz da consciência aos seus desejos realizados, tá? Então, a palavra-chave é comandar, quer dizer, conscientemente eu tenho que pensar, poxa, mas qual situação seria benéfica para mim nesse caso? Qual seria o diálogo que me beneficiaria? Entendeu? E aí, independente da situação, seja com um amigo que você teve um desentendimento, com o teu chefe, patrão, colega de trabalho, o marido, a esposa, os filhos, qual seria o diálogo ideal entre você e os seus filhos? Traz isso para a imaginação, gente, e não é uma vez só. Isso eu imaginei tudo aqui na minha cabeça e não aconteceu. Continua imaginando, continua trabalhando nisso. Porque às vezes você não está se dando conta, mas lá no fundo você ainda mantém a imagem da briga que você teve com o filho lá, ou com o marido, enfim, com aquela pessoa. Então é preciso a gente persistir na imaginação correta, tá, gente? E persistir naquele diálogo que nós queremos ouvir com a outra pessoa, né? Um diálogo que vai fazer com que a gente resolva a situação, porque todo mundo está propenso a resolver uma situação, entende? Dificilmente alguém vai querer brigar com você todos os dias, porque briga sempre traz uma energia ruim para quem está envolvido, né? Então todo mundo está propenso a querer resolver as questões. Então é fácil, gente, a gente resolver, tá? Especialmente quando é família. Especialmente quando é aí o marido, a esposa, né? Porque tem ali o amor, tem o carinho. Quando é com os filhos, com os pais, gente, isso é muito fácil de resolver, porque tem o amor incondicional, que é o amor de família, tá? Então, trazer essa conversa internamente em você vai ajudar a resolver qualquer situação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.